Olá, tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Morreu hoje, aos 89 anos, um dos maiores nomes da política da América do Sul, o Mujica, um símbolo do Uruguai. É um homem que compôs toda a sua história através de projetos que foram assim inovadores para a América do Sul. Mujica, ele era um homem de percepção, um homem avançado, que para a sociedade tradicional ele era um impulsionador de comportamentos destrutíveis, como por exemplo o Uruguai é um país que tem a maconha como uso natural, não é? Usar maconha no Uruguai não é crime. Mujica também, ele foi a favor do aborto, enfim, a favor também do casamento LGBTQIA+. Então, dentro da sua percepção de política contemporânea, ele desenvolveu ações que para a sociedade tradicional é um pecado e para outros grupos nada mais é do que perceber a evolução da raça. Ah, ele foi conhecido no mundo todo, mas dentro do seu próprio território, ele não foi considerado um grande político, não é? Tanto que o Uruguai hoje em dia não mantém uma política de estabilidade, né? Você vê que ainda é um país pobre. E então, era uma grande personalidade, sim, era um homem que foi conhecido no mundo todo conhece o Mujica e o mundo todo conheceu o Uruguai através das suas políticas, que são consideradas pecaminosas, mas que são ações políticas que foram bem quistas para aquele povo, mas reforçando. Ele era símbolo, sim, de uma política, ele foi símbolo de um momento, de uma história e conhecido no mundo todo, e todo mundo sabia quem ele era. Mas como dentro do seu próprio país, ele não foi considerado um grande político, né? Se envolveu também em escândalos políticos, né? E eu quero mostrar para vocês essa matéria aqui do UOL, olha, que está aqui, é o UOL Internacional que está aqui, olha. Que o UOL Internacional diz que o Uruguai investiga corrupção envolvendo o governo Mujica e a OAS, quer dizer, Montevidéu, de 17 de novembro. A Câmara dos Deputados do Uruguai, na época, aprovou a criação de uma comissão de inquérito sobre um suposto caso de corrupção durante o mandato de José Mujica, 2010 a 2015, envolvendo a empreiteira brasileira OAS. A comissão foi aprovada por apenas um voto de diferença, 50 a 49, graças à desobediência do deputado Gonzalo Mujica, da Frente Ampla Aliança, a qual pertence o ex-mandatário e seu sucessor, Tabaré Vázquez. Apesar do sobrenome, o parlamentar não tem parentesco com José Mujica. O objetivo era investigar irregularidades no contrato para a construção de uma planta de extração de gás, operada pela empresa de energia GNLS, sociedade criada pela filial brasileira da francesa Gaz de France, atual Engie, e pela japonesa Marubeni, e que contratou a OAS para as obras. Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira, está preso, na época ele estava preso, por seu envolvimento no escândalo de corrupção da Petrobras. Segundo o deputado Pablo Abdala, do oposicionista Partido Nacional, que apresentou a denúncia, vários depoimentos à Justiça do Brasil indicam que a operação envolveu propinas, além de o projeto não ter sido concluído, causando um prejuízo de mais de 65 milhões aos cofres públicos. O caso nasceu em outubro de 2013, quando o Estado uruguaio concedeu à GNLS
o direito de construção e operação da planta. Por sua vez, a empresa contratou a OAS para elaborar o projeto executivo da obra e realizá-la. Já a empreiteira brasileira subcontratou diferentes companhias uruguaias para diferentes tarefas. Segundo Abdala, ele obteve documento da Justiça Brasileira que mostraram que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, PT, na época ministro do Desenvolvimento de Dilma Rousseff, se reuniu com o alto funcionário do governo uruguaio para obter o contrato para a organização OAS, o que acabou acontecendo. Pimentel já foi indiciado 2 vezes pela Polícia Federal por suspeito de corrupção. Enfim, lá no Uruguai teve esse escândalo, né? Tem uma outra matéria aqui, ó, que fala de Mujica, não é? Que foi símbolo também da guerra do Paraguai, né? Do Uruguai. Então, a matéria diz: morre José Mujica, o ousado político uruguaio, que foi o presidente mais pobre do mundo. Não era nem meio-dia, José Mujica, ao surpreender, oferecendo uma matéria falando aqui sobre ele, né? Falando pela simplicidade que viveu como presidente, suas críticas ao consumismo e as reformas sociais que promoveu, incluindo a que fez no Uruguai, o primeiro país do mundo a legalizar a maconha. Mujica foi uma figura emblemática para a esquerda da América Latina. Sua popularidade teve alcance global, algo inusitado para um mandatário uruguaio, ainda que dentro do próprio país de 3,3 milhões de habitantes, seu legado gere controvérsias, uma corrida infinita. Durante seu mandato, José Mujica não se mudou para a residência presidencial, como costumavam fazer os chefes de Estado ao redor do mundo. Preferiu continuar junto com a esposa e ex-guerrilheira Lúcia Topolansky, vivendo em sua modesta casa em um sítio nos arredores de Montevidéu, sem empregados domésticos e com pouca segurança. O casal nunca teve filhos. A isso soma-se o seu estilo informal de se vestir e hábito de dirigir um velho Fusca azul celeste de 1987, e a decisão de doar grande parte do seu salário, o que rendeu o título na imprensa de o presidente mais pobre do mundo. Mas Mujica, conhecido em seu país pelo apelido de Pepe, sempre rejeitou esse rótulo. Dizem que sou um presidente mais pobre. Não, eu não sou o presidente mais pobre, disse em entrevista à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. Pobres são os que querem sempre mais, que não satisfazem com nada, afirmou. Esses são pobres porque entram em uma corrida infinita e não terão tempo suficiente na vida, né? Anos de solidão. Embora muitos o enxergassem como alguém fora da classe política, Mujica não foi um outsider, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Dizia que sua paixão pela política, assim como pelos livros e pela terra, vinha da sua mãe, que o criou junto com a sua irmã mais nova, em um lar de classe média. Seu pai morreu quando ele tinha 7 anos. Quando jovem, foi militante do Partido Nacional, de uma das forças militares tradicionais do Uruguai. Na década de 60, participou da fundação do Movimento de Libertação Nacional dos Tupamaros, mais o que? Em uma das suas prisões, em 1970, levou 6 tiros e quase morreu. Pouco depois conseguiu fugir da prisão, mas foi recapturado em 1972. Escapou novamente naquele momento. Enfim, ele tem uma história fantástica, né? Existem alguns filmes que falam sobre a vida do ex-presidente, não é? Olha, embora tivesse uma relação próxima com ambos, Mujica se distanciou do socialismo chavista e governou a sua própria maneira, mostrando pragmatismo e ousadia em várias ocasiões. Durante seu mandato, em um contexto internacional bastante favorável à economia uruguaia, cresceu
uma média anual de 5,4% ao índice da pobreza, e o índice da pobreza caiu e o desemprego foi mantido em níveis baixos. Isso é o que foi dito. Mas mesmo assim, como eu já falei no início, muitas pessoas não gostavam do governo dele. Apesar de defender uma política de austeridade, Mujica comentou significativamente os gastos públicos. Apesar de defender uma política de austeridade, Mujica aumentou significativamente os gastos públicos, o que ampliou o déficit fiscal e levou seus opositores a acusá-lo de desperdício. Ele também foi criticado por não resolver os problemas recentes da educação uruguaia, embora tivesse prometido que o ensino seria a prioridade máxima da sua gestão. Contudo, dias depois de deixar a presidência, ele afirmou que sua maior dívida com o Uruguai ainda era a pobreza. Porque não mudei isso, porque a realidade é teimosa, disse em uma conversa com a audiência global da BBC. Enfim, morre o Mujica, né, essa figura de importância para a América do Sul e de importância para o Uruguai. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe e se inscreva. Falar de política é falar dessas criaturas histriônicas, né, que sempre tem um objetivo parcial, né, e a parcialidade são seus próprios desejos, acredito eu. Compartilhe e se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga.